Semana passada falamos aqui no canal sobre os primeiros passos que você pode dar se você estiver planejando se lançar como escritor, seja procurando uma editora, seja lançando seu trabalho aí de forma independente em alguma plataforma virtual. E hoje nós vamos falar, conforme prometido na semana passada, sobre como tornar o seu texto mais atrativo, tanto para as editoras quanto para os leitores. Quando nós escritores oferecemos o nosso trabalho ou para uma editora ou para um leitor, o desafio é o mesmo. O editor tem ali aquele monte de originais, aquele monte de manuscritos para ler, e o leitor tem dentro de uma livraria um monte de livros pelo qual ele pode pagar e no qual ele vai investir o tempo de leitura dele. Então, fazer com que os editores e os leitores tomem a decisão de investir seu tempo de leitura e seu dinheiro em nosso trabalho é um desafio semelhante. A gente sabe que histórias de ficção tendem a seguir uma linha de acontecimentos bastante semelhantes entre si. Seja um romance, seja um suspense, seja um terror, sempre vai ter aquela jornada do personagem que vai ser semelhante de um livro para o outro. Então a gente sabe que às vezes é difícil a gente buscar originalidade na estrutura da história, na estrutura dos acontecimentos. E talvez realmente não precise passar muito tempo quebrando a cabeça para mexer na estrutura da vivência do seu personagem. E sim nos detalhes que vão tornar a sua história realmente original e apresentar um diferencial imbatível e inquestionável. Mesmo que você trabalhe uma história super criativa, cheia de acontecimentos legais, que você sabe que o leitor e o editor iriam adorar se eles lessem, você precisa pensar em como você está apresentando o seu trabalho para ele. Por exemplo, se você chegar até um editor com o seu manuscrito e disser: "Olha, eu tenho aqui uma história de amor para você ler", isso é uma coisa. Agora, se você chega e fala: "Eu tenho uma história de amor proibido na Roma Antiga", pronto, você já está aí colocando algum elemento diferencial, algum temperinho extra. Então você precisa se preocupar em como você está apresentando sua história para que tanto o editor quanto o leitor façam: eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro. O primeiro ponto que você pode pensar para dar esse temperinho extra na sua história é o tema a ser trabalhado. Você pode ver que nessa época de Lava Jato que a gente está vivendo, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nesse momento o tema está em alta, você viu que muitos jornalistas, bastantes pesquisadores aproveitaram esse momento para lançar livros a respeito disso. Quando um tema está em alta, quando um tema é passível de ser explorado, você pode aproveitar isso para escrever os seus textos de ficção ou até mesmo de não ficção, dependendo da sua ocupação, do tipo de história que você escreve. Um exemplo de sucesso de um escritor de romance que aproveitou um tema do momento para escrever sua história e fez sucesso é o livro do Ricardo Valverde. Vocês sabem que em 2011 a gente estava falando aí que o mundo ia acabar, isso aí estava super em alta, super em pauta, e o Ricardo escreveu justamente uma série de romances que abordava essa questão do fim do mundo. O livro dele, quando estava próximo a chegar dezembro, né, que ia virar o ano, ia ser teoricamente quando o mundo ia acabar, entrou para a lista dos mais vendidos da Veja. Mas aí que tá, se a gente aproveitar um tema do momento, um modismo, uma coisa que a gente sabe que daqui a pouco não vão estar mais falando nisso, a gente tem que estar ciente que as vendas também vão ser temporárias, que vai chegar um momento aí que pode ser que as vendas diminuam ou que não seja mais o auge. Então, quando eu falo de tema, você não precisa pensar somente em modismo, somente no que está em alta nesse momento e você sabe que vai passar. Você pode pensar em questão de representatividade, pegar ali um grupo de pessoas, uma cultura, um lugar que você acha interessante de ser explorado e até mesmo original. Bullying, fidelidade, sexualidade, machismo, tudo isso são exemplos de temas que você pode explorar em sua história, que elas podem aparecer ali nas falas dos seus personagens, na realidade que eles vivem, naquilo que eles defendem, naquilo que eles vão vivenciar, naquilo que eles vão enfrentar. Então, mesmo que você já tenha uma história aí formulada na sua cabeça, você pode embutir esse tema, fazer com que ele faça parte da realidade que vai ser vivenciada pelos seus personagens. Porque é muito diferente você ter uma história aí, uma mera história de amor,
ou uma história de amor na qual a sua personagem vai enfrentar determinado tipo de situação para que um tema seja explorado, defendido, abordado ou apenas colocado para que o seu leitor reflita sobre aquilo. O segundo ponto que vai fazer com que o editor e o leitor tenham interesse em ler o seu livro é a originalidade. E a originalidade ela pode estar presente, como eu disse anteriormente, tanto nos personagens quanto nos cenários. Você pode explorar os hábitos, os vícios, a opção de vida que o seu personagem tem em qualquer âmbito que você queira explorar, os hobbies, a forma como ele vive, o local em que ele vive, qual lazer ele tem. Você pode colocar aí vários elementos que tornem o seu personagem único e até mesmo cenários. Eu já falei sobre isso com vocês em outros vídeos, mas como o tema aqui é específico para chamar a atenção, acho importante a gente reforçar. Você colocar uma característica que torna o seu personagem único, que faz com que ele seja memorável, vai ajudar realmente a chamar a atenção e fazer com que haja esse interesse da leitura. E o terceiro e último fator que eu vou destacar para vocês é a forma como você vai apresentar isso para o leitor ou para o editor. No caso do leitor, é como você vai construir a sinopse, um book trailer do seu livro, um material de apresentação ou de divulgação para você soltar na internet. Onde você está baseando isso? Você está prometendo o quê? Como eu disse lá no começo, está prometendo uma história de amor, como muitos outros prometem, ou você está fazendo com que ele perceba e ele saiba qual o diferencial que você tem a apresentar para ele? O que ele vai sentir com a sua história, o que ele vai vivenciar com a sua história, qual o tema que você trabalha ali que é importante que ele saiba e você está apresentando isso para ele de uma forma criativa, de uma forma atraente? Aliás, um tema bastante pedido aqui no canal é a criação de sinopses e eu só quero deixá-los avisados que esse tema já tá marcadinho para eu trabalhar em breve aqui no canal, então logo logo eu vou soltar aí um conteúdo bem bacana. Se de repente é você mesmo que faz a sua sinopse ou na hora de você analisar e ajudar a editora a criar a sua sinopse, para realmente a gente fazer uma apresentação imbatível para os leitores. No caso do editor, você está apresentando, não só entregando o manuscrito pronto na mão dele, torcendo para ele ler, mas você entregou um material junto que apresenta a sua sinopse, o seu resumo, os temas abordados, o que torna seu livro diferente. Tudo isso faz parte do que a gente já falou aqui, que é o Book Proposal. Você não entrega apenas um manuscrito na mão do editor, você entrega junto esse documento falando sobre a sua história, com um resumo, só que assim, defendendo aí o tema que você aborda e a originalidade do seu livro. É importante você ter certeza de que a originalidade da sua história ficou clara, tanto para o seu leitor quanto para o seu editor. Ou seja, é o momento em que o escritor assume o papel do vendedor da sua história, vendedor para uma editora, vendedor para o seu mercado leitor. É o momento em que você precisa ter certeza de que você está valorizando os pontos positivos da sua história. Primeiro, se você foi capaz de criar elementos originais que tornem realmente seus personagens e sua história única. E em segundo lugar, se você soube como oferecer isso. Então faça questão de quando um leitor ou um editor pegar o material de apresentação do seu livro em mãos, ele tenha certeza de que vale a pena investir o tempo dele para análise daquele manuscrito ou para a leitura daquele livro. É isso, queridos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre isso, o que é como leitor, o que é que te faz sentir vontade de embarcar numa leitura, como escritor, o que você já procurou usar como diferencial em suas histórias, o que você vê que funciona, se faltou falar alguma coisa aqui, você acha interessante complementar, põe nos comentários aí pra gente e me acompanha que semana que vem tem um tema super legal com participação especial para vocês. Um beijo e até a terça-feira que vem.